imagem da mulher no Ocidente? A mulher tem muitas facetas, variam de frágil, maternal, mas assim como no Oriente, a mulher é vítima também de violência e do preconceito. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com a socióloga da PUC Minas, Isabelle Anchieta. Isabelle, bem-vinda. Obrigada. Isabelle, você vai publicar o livro Imagens da Mulher no Ocidente, fruto da sua tese de doutorado. E nesse trabalho você pesquisou com xilogravuras e seguindo a sociogênese da mulher. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco desse estudo, desse trabalho, o que mais te chamou a atenção de toda essa tese, Renata, foi um trabalho bem longo, foram 8 anos de pesquisa, em que eu me dediquei realmente em fazer o que eu chamo aí de uma sociogênese, né? O que seria uma sociogênese? É tentar descobrir como que as imagens da mulher vão sendo construídas por uma série de relações sociais. Então, acho que a minha maior descoberta, né, que é essa pergunta que você está me fazendo, talvez seja de observar como é que foi sendo feita essa mudança e como a imagem da mulher passou de grandes abstrações, né? Então, de uma bruxa até para imagens muito abstratas, muito idealizadas, para a gente ir aos poucos encarnando a imagem da mulher. Então, a grande descoberta foi esse processo que eu vou chamar na minha tese de individualização. Ou seja, né, como que a mulher vai se tornando um indivíduo, uma pessoa com uma trajetória particular, e como que essa trajetória também vai sendo humanizada, né? Já que a mulher muitas vezes foi considerada um ser sobrenatural, sobre-humano. Sim. Quais as consequências de toda essa situação, né, desse processo evolutivo da mulher? Para a própria mulher nos dias atuais. E mais do que para a própria mulher, eu acho que quando a gente está dizendo da mulher, a gente está dizendo de relações e interações que ela estabelece, né? Então, a gente está convocando aí uma série de disputas de reconhecimento do lugar da mulher. Então, toda a história, não só da mulher, mas se a gente for pensar dos negros, dos homossexuais, né, de uma série de grupos ditos marginalizados, Sim. Foi indígenas. Exato. Os indígenas também no Brasil, né? Até na minha tese eu trabalho com as tupinambás brasileiras, eu trabalho com essa imagem também. Então, é toda uma tentativa de desconstruir uma imagem que a gente constrói para as outras pessoas e que, de alguma forma, essa imagem, o que ela faz? Ela desumaniza, né? Ela justifica agressões, ela justifica a gente subjugar o outro sob a nossa vontade. Então, a consequência é essa. E a gente falando de imagem, a gente fala do estereótipo. Exato. Né? Esse estereótipo ligado à mulher. E o estereótipo, assim, eu achei tão interessante. Durante a minha pesquisa, eu fui descobrir a origem do estereótipo, né? E, na verdade, o primeiro termo era estereotipo, que surge no século XVIII, que era uma técnica de impressão que um francês vai criar depois do Gutenberg, que ele fazia uma espécie de panfleto fixo e ele repetia aquele panfleto várias vezes numa qualidade inferior. Então, é só depois do século XIX que a ideia de estereótipo passa a ser compreendida tal como a gente entende hoje, né? Que essa imagem antes que eu conheça a pessoa, ou seja, né? É uma imagem que eu formo sem que eu, de fato, tenha um contato com aquela pessoa. Então, até a origem ela é interessante, porque o que é o estereótipo? É a repetição de uma imagem de baixa qualidade. Sim. Então, eu acho que diz um pouco isso, né? É aquela imagem que a gente forma um pouco para organizar o mundo, mas, no entanto, como que essa organização ela pode empobrecer essas possibilidades e a complexidade dos indivíduos. A mulher, a gente vai avançar em outras questões, mas a mulher também, às vezes, ela se apropria de alguma situação em que ela se coloca como uma mulher frágil, mais em segundo plano, ou menos forte do que o homem. Como que, de alguma forma, ela faz... Essa pergunta só é muito boa, Renato, porque, de fato... Tem esse lado também. Completo. E uma das coisas que eu descobri na minha tese, que as mulheres nem sempre foram vítimas das imagens.
elas usavam as imagens a seu favor, invertendo o sentido original. Então, aquele sentido que era para controlar a mulher, como que ela vai fazer um uso inverso, ou seja, exatamente nesse sentido que você está dizendo, né? Então, por exemplo, até o cavalheirismo, que todo mundo hoje, as feministas, têm uma visão muito negativa sobre o cavalheirismo, como se ele fosse uma forma de entender que a mulher é frágil, incapaz e tudo mais. Se a gente for pensar a origem, que vai surgir no século XII na França, e quem promoveu o cavalheirismo foi uma mulher, uma rainha, que era Leonor de Aquitânia. Então, ela vai divulgar, através dos trovadores, da arte e da cultura, ela vai divulgar essa nova forma de tratamento entre os homens e as mulheres, ou seja, como que os homens deveriam ser delicados no tratamento com a mulher, né? Então, assim, como ela, de fato, se apropria e faz uma inversão do sentido primeiro, né? No seu estudo, você percebe que o homem é machista? A nossa sociedade é machista? Olha, sabe o que eu percebi? Foi uma coisa um pouco surpreendente até para mim. Eu fui muito aberta para a minha pesquisa, sem uma perspectiva muito fechada, assim, de feminista, né, de uma perspectiva feminista. E eu descobri, ao contrário do que as pessoas pensam, de que mais do que uma misoginia, ou seja, um ódio em relação às mulheres, o que existiu foi um fascínio em relação às mulheres. E todas as imagens foram uma tentativa de controlar os sentimentos que as mulheres produziam sobre os homens. Então, se você pensa lá, a bruxa era geralmente uma mulher bela, era geralmente uma mulher que estava fora de uma série poderes, de regras. Exatamente. Ou poderes ou medicinais, que foram as primeiras médicas. Elas descobriram que o veneno em pequena quantidade era o antídoto. Então, o veneno das bruxas, na verdade, era o antídoto. Então, foram as primeiras médicas. E isso assustava, inibia. E produzia poder, então elas tinham muito poder na comunidade, porque elas salvavam as vidas, elas traziam os homens do mundo dos mortos. Então, na verdade, é o contrário. Assim, eu acho que as mulheres sempre fascinaram os homens. E foi esse fascínio, temendo esse fascínio, e esse descontrole dos sentimentos é que os homens criaram uma série de imagens na expectativa de controlar as mulheres. Sim. Agora, como que você vê a mulher no Ocidente atual, moderno? Pensando na longa duração histórica, a gente evoluiu muito. Assim, a gente passou de uma imagem de uma mulher em abstrato para uma mulher real, né? Não só as propagandas ajudaram isso, né? Há uma série de propagandas contemporâneas que vão tentar quebrar esse mito da mulher top model, da mulher muito bonita. Vão trazer, por exemplo, uma coisa que não existia nas imagens públicas: mulheres negras, mulheres mais velhas. Então, sempre a mulher era jovem e branca. Então, há um grande avanço no sentido de trazer essa diversidade à tona. E as próprias redes sociais, o Facebook, até o termo, né? Ele vai o quê? Multiplicar não só a imagem, mas as formas de ser mulher. As executivas, exato, as donas de empresas. Exato. Então, as mulheres vão começar a ocupar postos, né? Sim. Ainda que, olhando para episódios, né, como os casos de estupro, que têm causado grande comoção no país, a gente perceba que, evidentemente, ainda existe uma linha conservadora, ainda existe, de fato, né, uma relação de hierarquia entre os homens e mulheres, mas pensando desde a Idade Média até o século XXI, há um grande avanço, especialmente, eu acho, em razão da educação das mulheres. Eu acho que a educação é o grande ponto, é o grande marco que faz com que as mulheres consigam alçar voos aí mais altos. E as redes sociais têm contribuído também, como você citou, a questão do estupro, ela tem contribuído para que as pessoas denunciem, para que isso venha à tona, se torne público, para que situações sejam revertidas, para que esses crimes realmente sejam comprovados e que os responsáveis sejam punidos. As redes sociais agora são uma ferramenta, a gente pode dizer assim, para essas mulheres? Claro, Renata, acho que se tem alguma coisa que a gente pode trazer dessa situação, assim, que é emblemática para o Brasil, foram o lugar das redes sociais, né? Então, por exemplo, até o caso dessa menina no Rio de Janeiro, eles divulgaram do estupro coletivo. Exato. E foi a própria população que começou a denunciar o Ministério Público daquele fato. Então, ou seja, foi um monitoramento da própria rede
que produziu a criminalização desse grupo. E mais do que isso, eu acho que logo em seguida vem uma série de campanhas, a gente está vivenciando uma série de campanhas sociais promovidas por mulheres e por homens, né? Essas campanhas são positivas, na sua opinião? Super positivas, porque são elas que podem mudar a cultura do estupro. Então, quando eu falo cultura do estupro, eu estou dizendo que mais do que o ato em si, há uma série de relações sociais que fazem com que eu entenda que a mulher pode ser submetida à vontade do outro. Então, mudar uma cultura é mudar um comportamento que ele vem antes do ato em si, antes da agressão. Inclusive nos próprios lares, na família, na escola. É interessante que as pessoas já tenham essa consciência para que a sociedade seja mais justa nesse sentido e que a cultura do estupro termine com o passar dos anos. É o que a gente espera. Renata, isso que você tocou é importante porque, segundo os dados, o maior número de estupros acontece dentro de casa, infelizmente, né? Então, por parentes próximos, por padrastos. Então, eu acho que aí é um fato importante que a gente tem que rediscutir isso dentro até da família, né? E a sociedade também tem um papel fundamental. Claro, é uma rede, né? O que é a sociedade? É uma rede de relações. Tem que denunciar mesmo. Ótimo isso que você disse também, porque outro dado do IPEA também que é alarmante é que a maior parte dos brasileiros, 78%, acredita que todos os casos que aconteçam dentro de casa é um assunto que diz respeito apenas à família. E, na verdade, não. Uma das grandes contribuições do feminismo, que eu avalio como a grande contribuição a partir dos anos 60, foi politizar a vida privada. Foi dizer, olha, assunto de marido e mulher, a gente mexe a colher sim. Então, tem que denunciar, tem que participar. Então, para mudar uma cultura, toda a sociedade tem que se sentir responsável por essa mudança. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Sucesso com o lançamento do livro. Obrigada. É um tema muito abrangente, mas a gente tem que incentivar a denúncia e que a sociedade faça a sua parte nesse processo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.